Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Muito obrigada, Papai, porque temos acesso à Sua palavra, Senhor, a Sua palavra que liberta, Senhor. Ó, Papai, nos traga revelação, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter entendimento e aplicar a Sua palavra em nossas vidas, Papai. Muito obrigada, Senhor. Tira as escamas, Papai, abre as mentes e os corações, Papai, para que possamos receber a Sua palavra, Papai. Me usa como instrumento de Deus, Senhor, para que eu fale aquilo que te agrada, Papai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá então, gente. Continua no Êxodo. No final do encontro da semana passada, a gente terminou falando da Páscoa, certo? Que eles estavam saindo do Egito e iam para o deserto. Então vamos lá relembrar rapidinho a Páscoa. Então, antes de sair do Egito, ocorreu a comemoração da Páscoa, né? A Páscoa em hebraico chama Pessah, que significa passagem, passar por cima, né? O anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus e não os atingiu. Por quê? Porque eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. Lembra que eles colocaram o sangue no umbral das portas? Então, eles estavam protegidos. Então, o anjo da morte passou por ali, mas não os atingiu. Então, por isso que chama, né, passagem, passar por cima. A Páscoa judaica, ela é uma tradição milenar, né, que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, que é bem essa passagem aqui que a gente está estudando. E eles comemoram, gente, os judeus comemoram até hoje. Tem até um vídeo da Aline, tem um canal no YouTube que chama Aline de Israel. Ela é uma brasileira que mora lá em Israel, porque os pais dela são judeus, acho que é o pai dela, né? E ela é casada com um judeu também. E aí em um dos vídeos dela, ela mostra como que eles comemoram a Páscoa judaica. E a gente lembra lá, que a gente estudou em Gênesis com Abraão, que lá em Abraão também em Gênesis, Deus proveu o cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Lembra que Abraão levou Isaac lá pro monte, né? Que lá ele ia ter que sacrificar o seu filho, mas daí no momento certo, Deus interveio e proveu o cordeiro, né? Então foi aquele cordeiro ali que também salvou a vida do Isaac. Foi um cordeiro que teve que ser sacrificado também para salvar a vida do Isaac. Então lá em Abraão a gente já viu isso, aqui novamente, né? Esses cordeiros salvaram a vida dos primogênitos dos hebreus, né? E quem foi, gente, o cordeiro que se entregou para nos salvar? Quem foi? Foi Jesus, né? E é por isso que nós cristãos comemoramos a Páscoa como a ressurreição de Cristo, porque para nós, né, foi Jesus que se entregou como cordeiro para poder nos salvar. O sangue dele nos salvou, nos libertou. E através do sacrifício de Jesus, pudemos ser adotados como filho. Por isso que Cristo sempre tem que ser o nosso centro, sempre. E por isso que é importante a gente estudar, a gente começou desde o comecinho da Bíblia, estudar o Velho Testamento, para a gente entender, porque depois o Novo Testamento, né, tudo ali é linkado. Então a gente já vai, quando a gente estiver lá no Novo Testamento, várias coisas a gente vai entender, porque a gente já estudou, né? Assim como aqui eu tô comentando com vocês sobre lá Abraão e Isaac, vocês vão entender quando a gente chegar lá no Novo Testamento, né? Que tudo ali é linkado, né? Tudo ali é uma coisa ligada à outra. E aí a gente já vai ter entendimento, que a gente já estudou e vai ficar muito mais fácil de entender vários capítulos que a gente vai estudar mais pra frente. Então agora, capítulo 13 de Êxodo, nós vamos lá pro versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito, porque ali eles já estavam próximos do Egito, certo? Então eles poderiam, né, querer voltar, retornar à escravidão. Então Deus, gente, ele usa de estratégia porque ele conhece o seu povo, né? E também porque ele quer confundir o inimigo, porque eles saíram dali, a rota mais curta que teria que passar ali por onde estava havendo guerra entre os filisteus. E Deus falou, não, eles não podem ali se deparar com essa guerra nesse momento. Eles não têm psicológico preparado nesse momento para se deparar com essa guerra. Então Deus os guiou pelo caminho mais longo, né, para que eles não vissem aquela guerra.
e não pensasse, não é, acho que é melhor a gente voltar para o Egito ser escravo do que ter que enfrentar essa guerra aqui, né? Então Deus sabia disso e deu o caminho mais longo. Deus dando o caminho mais longo para eles, fez com que o inimigo se confundisse, porque o inimigo deve ter olhado eles lá vagando pelo deserto, dando uma volta, né? E deve ter pensado, olha lá, os hebreus estão perdidinhos lá no deserto, né? Mas Deus sabe do que ele estava fazendo, era só para confundir o inimigo. Versículo 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo um caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Por que eu sublinhei essa frase? Porque lembra lá que eles despojaram? Despojo é quando você vence uma guerra e você tem direito, né, a pegar tudo que tinha ali dos seus opositores, né? Então, venceu a guerra, você tem direito a pegar o ouro, a prata, as armas e tudo mais. Lá é como se eles tivessem vencido uma guerra mesmo, né? Porque foi Deus que venceu a guerra para eles, perante aquele juízo que Deus enviou para os egípcios, que foram as pragas, e ali no finalzinho eles foram libertos e conseguiram sair do Egito indo para o deserto. E eles levaram consigo armas também, né? Não era aquele poder bélico maravilhoso, mas eles tinham ali, né, uma quantidade de armas que davam para eles se prepararem para uma luta, né, que provavelmente eles teriam que enfrentar mais para frente, mas Deus já poupou eles dessa primeira situação de luta que eles viriam ali próximo, né, mas mais para frente lutas virão. E na versão Almeida Corrigida tá até escrito bem claro, e armados os filhos de Israel saíram, né, aqui tá escrito, Egito, eles saíram preparados para lutar, mas eles saíram armados mesmo. No versículo 19, Moisés levou os ossos de José, lembra que a gente leu em uma dessas aulas anteriores, né, que José antes de morrer ele pediu que quando eles saíssem o seu povo saísse do Egito, eram para eles carregarem os ossos de José, e eles fizeram isso então. Versículo 20, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, o protegendo do sol, porque no deserto, durante o dia, é muito sol, é muito calor, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, porque de noite é muito frio, então tinha coluna de fogo que aquecia eles. Para iluminá-los também, né, servia como iluminação, né, o fogo ali eles conseguiam enxergar tudo, porque era tudo escuro, né, não tinha iluminação igual a gente tem hoje. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Então ali, aquela coluna de fogo, gente, era a presença do próprio Deus, né? E Deus ali era o GPS, eles eram guiados por Deus. Eles não eram doidos, né, de deixar a coluna de lado e ir em outra direção. Eles que tinham que ir junto da coluna, ali era o GPS, é Deus guiando eles, e eles iam ali junto daquela coluna, né? E assim eles tinham proteção de dia e de noite, e ali eles tinham a manifestação da presença de Deus. Versículo 22, a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite, a coluna ia juntinho deles. Ainda capítulo 4, não, agora a gente vai para o capítulo 14, Êxodo 14. Então, o coração de Faraó foi endurecido novamente e aí ele mudou de ideia e foi atrás dos israelitas. Versículo 6. Então, Faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com o oficial do seu comando. Tudo, gente, era estratégia de Deus, porque a derrota ali deles, né, seria para glorificar o nome de Deus. Porque tudo ali, tudo que eles estão levando, ó, esses carros, os oficiais, tudo vai ser destruído. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto, né? Gente, aqui o Moisés já estava aprendendo a lidar com a ingratidão. Ele era um líder,
né? E como todo líder, ele tem que trabalhar o seu psicológico, ele tem que aprender a lidar com a ingratidão. Por quê? Desde Moisés estava lá nas terras de Midian, em paz com a sua família, ele era pastor de ovelha, estava tudo calmo e tranquilo na vida dele. Ele recebeu um chamado de Deus, ele foi obediente e foi. Chegou lá, ele tinha que lidar com o povo, né, que estava participando ali da cultura dos egípcios, que se desviaram totalmente do foco ali de ser separados, o povo separado de Deus. Ele foi lá, arriscou a sua vida, deixou toda a sua família lá em Midian, né? Tava ali, toda hora ia ali afrontar o faraó, passou por todas aquelas dificuldades para poder libertar aquele povo, certo? E aí depois vem a ingratidão do povo. Mas peraí, Moisés, a gente nem queria sair, né? A gente falou para você que não queria sair, que preferia ser escravo. Você fez a gente sair, olha, jogando na cara dele ainda. Você fez a gente sair, né? E agora pra quê? Pra morrer aqui no deserto? Então era melhor a gente morrer lá no Egito, porque lá tinha túmulo, né? Olha só a ingratidão do povo. Mas versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Moisés, então, não permitiu que a ofensa e a ingratidão entrasse no coração dele e ele manteve, ó, o equilíbrio. Nem parece aquele Moisés lá, né? Que não aguentou ver aquela situação de injustiça e matou o egípcio, né? E depois teve que fugir porque ele fez aquilo. Nem parece o mesmo Moisés. Deus já estava trabalhando ali nele. E quem quer enxergar e focar no poder de Deus não pode dar ouvidos para contenda. Na verdade, o que a gente tem que fazer? É um fortalecer a fé do outro, né? Quando a gente estiver em situações que são difíceis para os olhos humanos, porque para os nossos olhos muitas situações são impossíveis, são difíceis, mas não para os olhos de Deus, né? O que a gente tem que fazer é um fortalecer a fé do outro, né? E não um ou outro entrar em desespero e acabar com a fé de todo mundo. Então a gente não pode dar ouvido para contenda. A gente tem sempre que olhar para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor, vem lá do céu. Versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então você viu ali que o Moisés manteve o equilíbrio, tava todo mundo desesperado, brigando com ele, né? E ele respirou fundo e falou, calma, não tenham medo, vocês verão o livramento que o Senhor vai dar para nós, né? O Senhor que lutará por nós. Acalme-se, galera, vamos ficar calmo que vai estar tudo certo. Porque a presença de Deus, gente, era muito próxima ali de Moisés. Ele teve ali aquele relacionamento maravilhoso com Deus, então nada ia abalar, né? Ele estava muito próximo de Deus. Então a gente tem que levar isso para nossa vida, né? Vamos manter firme nosso relacionamento com Deus bem próximo, porque quando vier as guerras, quando a gente passar pelo deserto, a gente vai estar zen, assim, igual Moisés, só esperando Deus trabalhar tudo, né? Em nome de Jesus. Ainda no capítulo 14, então Deus falou para Moisés, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Então todo aquele poder bélico ali que o faraó estava trazendo, ia tudo ali ser destruído. Versículo 19. A seguir o anjo de Deus que à frente dos exércitos de Israel retirou-se e colocando-se atrás deles. A coluna de nuvens também saiu da frente deles e se pôs atrás. Deus, ele estava o quê? Protegendo a retaguarda, certo? Porque daí o mar se abriu pelo poder de Deus e eles estavam passando, mas eles eram em muitos e o faraó estava vindo atrás. Então aqueles ali que eram os últimos, né? A coluna de fogo, tudo foi lá para a retaguarda para poder ali proteger eles, né? Os últimos também chegaram lá, fiquem tranquilos. Vocês estão cobertos pela proteção de Deus. Versículo 20. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então essa coluna foi lá, a coluna de fogo, né? Foi lá para trás. E do lado da frente dessa coluna vinha a luz, né, que iluminava o caminho ali dos israelitas, e atrás ficava escuro, dificultando ali a visão dos egípcios. Então era luz somente para o povo de Deus. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca.
tendo uma parede de água à direita e a outra parede à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Aí aqui eu coloquei duas imagens aqui pra gente poder visualizar, que fica mais fácil de entender, né? Então ali, Moisés estendendo a vara, seguindo ali as orientações de Deus, o mar se abrindo, todos os israelitas passando. E ali na segunda figura é quando todos os israelitas já tinham atravessado o mar, já estavam ali na parte segura, e ali o mar estava se fechando, e todos ali, aqueles cavalos, todos os egípcios estavam sendo ali afogados no mar que estava se fechando. Capítulo 14, versículo 24, a gente está na versão NVI. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Então, a mesma coluna que abençoava os hebreus atrapalhava os egípcios e fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Ali era nítido que não tinha como eles vencerem a guerra, né? Eles estavam ali completamente em vantagem, mas eles começaram a ver a mão de Deus ali naquela situação, então não tinha como eles vencer. Então eles começaram a gritar: vamos fugir, não tem mais jeito. E ali eles reconheceram que o Senhor que estava lutando pelos hebreus. Versículo 26, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Versículo 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia, né? Porque eles estavam lá reclamando para Moisés, né? Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. E Deus estava mostrando aqui: não, vocês não iam morrer no Egito e nem morreram aqui. Quem morreram foram os inimigos, os egípcios, né? Que o próprio Senhor os matou. E isso tudo era para fortalecer a fé dos israelitas, né? Era um povo fraco na fé. As adversidades também eram muitas, né? Se a gente colocar no lugar, a gente vê que eram muitas, né? Somos de carne e osso, temos emoções, medos e tudo mais. Mas aqui mostra em todos os detalhes Deus fortalecendo a fé deles e provando o seu poder. E aqui também, gente, ao atravessar ao mar, mostra também uma representação do batismo, né? Eles passaram pelas águas e nasceram de novo. Eles saíram do Egito, deixaram para trás a escravidão. Eles não são mais escravos do pecado, não são mais escravos das emoções, tem que manter e trabalhar isso, deixaram tudo para trás, como se eles tivessem nascido de novo. Então, uma representação do batismo. E ali eles foram e aceitaram ali, né, a ser guiados por Deus. Então, quando a gente se batiza, é quando a gente aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando a gente reconhece o sacrifício de Jesus e a gente aceita que Deus comece a guiar as nossas vidas. Então, não é por nossa conta, por nossa vontade, né? A gente começa a ser guiado por Deus e deixa que a vontade dele prevaleça em nossa vida. E era aqui, e isso justamente representa o batismo, porque era exatamente o que estava acontecendo, né? Tudo para trás ficou. Tudo, Faraó, os seus cavaleiros, o seu exército, tudo ficou para trás, ó, o mar cobriu. Agora você olha para frente e permita que Deus te guie. E aí a gente tem que aprender a, depois disso também, a sempre ter o foco em Deus e não nas pessoas, né? Porque a gente vai ver aí, os israelitas toda hora reclamam e ficam lá enchendo o saco do Moisés, né? E a gente tem que aprender que quando a gente toma uma decisão, a gente não tem que ter o foco nas pessoas, porque todas as pessoas, mesmo as pessoas que se batizaram, mesmo as pessoas que estão em busca da santificação, elas continuam sendo pecadoras, elas podem falhar. Não é? Então a gente não tem que ter o foco numa pessoa. Ah, mas aquele pastor fez isso. Ah, mas aquele pastor é ladrão, então eu não vou mais na igreja. Não. Se você não vai na igreja por causa de uma pessoa ou de outra, é porque o seu foco não é Deus, não é Cristo. Se o seu foco for Cristo, você permanece. Entende? Você permanece, você está estudando a Bíblia, a palavra de Deus, para você não ser enganado, né? E permanecer ali numa igreja séria,
que não distorce a palavra de Deus. Então, se você tiver ali a certeza que a sua igreja ela é séria, ela não distorce a palavra de Deus, e só porque às vezes você é confrontado pela própria palavra, aí você se ofende e quer sair, tá na hora de você se analisar e entender que é Deus que te guia agora, né? E assim como um pai repreende o seu filho porque quer o seu bem, Deus também vai nos repreender. A palavra, né, de Deus é justamente para nos confrontar, né? E permitir ali que Jesus limpe a gente, que ele purifique, né? Que a gente deixe para trás todo aquele desânimo, aquela murmuração, que a gente siga firme no foco ali de Jesus. O foco sempre tem que ser Jesus, gente. Não foca nas pessoas, porque vocês vão se frustrar. Porque todo mundo ali um dia pode dar um deslize. E isso não pode ser desculpa para você se afastar de Deus. Capítulo 15. Aí o capítulo 15 mostra ali o cântico de Moisés, né? Onde eles exaltam e adoram a Deus. Então, no versículo 20. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ali eles viram com os seus próprios olhos, ninguém contou, eles viram, né? Então ali eles começaram a adorar e a exaltar ao Senhor. Aí eu vou colocar para vocês aqui rapidinho, porque daí vai ficar gravado na memória de vocês. A musiquinha que o Theo adora. Isso daqui, gente, é só pra ficar gravado na memória. Agora vocês vão se lembrar que Miriam dançou na presença de Deus. Essas coisas ficam gravadas. Eu gravo muitas coisas com música, várias passagens bíblicas, tudo eu gravo com música. Fica bem mais fácil depois da gente lembrar. Aí depois, capítulo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias eles caminharam no deserto sem encontrar água. Imagine o povo, hein? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos, Moisés? Vamos morrendo de sede, não tem água aqui, Moisés. Então, no meio do deserto, com sede, sem água, Deus começou a mostrar como seria dolorida a obra de cruz de Jesus, né? Desde lá do início, Deus mostra como que seria dolorida a obra de cruz. Então, várias passagens do Antigo Testamento apontam para Jesus. Tudo, gente, se a gente começar a analisar, tudo aponta para Jesus. Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor e estes lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa em Mara. O Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos. Olha quanta coisa, hein, gente? Tem gente que acha que não, Deus me protege, mas esquece dessa parte importante. Olha a parte importante. Se vocês fizerem ao seu Deus o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui é o Jeová Rafá, né? O Jeová Rafá. Jeová Rafá que cura toda dor. É o Deus que cura. E aqui mostra o que? Lembra aquelas pragas que Deus enviou como juízo no Egito? Aquelas pragas trouxeram doenças, né? Porque imagina, a água virou sangue, um monte de peixe morto. Depois teve as rãs, os piolhos, gafanhotos. Ali o saneamento básico estava zero, né? Tudo ali trazia muitas doenças, né? E Deus está falando que se eles fossem obedientes, obedecessem os mandamentos, os decretos, Deus os livraria das doenças, né? Para lembrar, as doenças todas que tiveram lá no Egito, por causa do juízo de Deus, né? E tudo que poderia vir durante o deserto, porque a caminhada ali vai ser longa, né? Então Deus tá falando, me obedece, tá bom? Que eu estarei com vocês e vai dar tudo certo. Era pro povo ficar quietinho, obedecendo e acreditando. Mas o povo como a gente, né? Não é tão obediente, não. Então aqui, gente, vamos refletir um pouquinho e recapitular. Então, ó, lá em Adão e Eva, depois com a desobediência, né?
Eles poderiam usufruir e comer de todas as árvores, menos de uma árvore. E eles fizeram bem aquela que não poderia. Lembra de Adão e Eva, que a gente estudou lá no comecinho de Gênesis? Então lá eles desobedeceram, depois da desobediência, eles perceberam que estavam nus, né? E para não ficarem vulneráveis, né? Porque eles estavam nus e eles já enxergavam ali a maldade, então eles não poderiam ficar vulneráveis, né? Um animal teve que ser sacrificado, um sangue teve que ser derramado para que a pele daquele animal servisse como vestimenta. Gente, isso daqui me faz lembrar aquele programa lá dos Largados e Pelados que tem. Eu acho aquele programa um absurdo. Eu não me conformo com aquele programa. Porque presta atenção, lá no jardim, no paraíso, né? Eles desobedeceram e aí eles perceberam que estavam nus. Deus não permitiu que eles ficassem vulneráveis. Deus matou um animal e usou a pele para fazer vestimenta para eles, né? Então, como que agora o povo inventa de largar os homens lá, as mulheres, pelado lá naquele programa Largados e Pelados? Eles estão lá vulneráveis, com os bichos comendo a bunda deles e tudo mais. Que coisa horrorosa. Pra quê? Deus não permitiu nem que Adão e Eva ficassem pelados. E por que o povo se submete a um programa daquele? Eu fico inconformada com aquilo, gente. Eles estão muito vulneráveis lá, muito. Eu acho muita humilhação. Pra quê, né? Pra quê? Pra provar o quê? Deus não tá pedindo pra vocês ficarem pelados em nenhum lugar, gente. Deus cobriu Adão e Eva, teve que sacrificar um animal pra isso. É que eu lembrei agora, não tem nada a ver, mas eu lembrei daquele programa. Aí, ó, então lá em Adão e Eva teve que ser um animal sacrificado pra pegar a pele, né? Pra proteger Adão e Eva. Depois lá em Abrão, Deus fez ele sentir um pouco, né, da dor de um pai que tem que entregar seu filho, né? O Isaac não foi sacrificado, mas ele sentiu aquela dor, aquele desespero de um pai ter que entregar o seu filho, né? E aqui, para a água ser curada, porque viu que a gente acabou de ler que as águas eram amargas, não davam para beber. Então aqui, para a água ser curada, eu sublinhei lá, arbusto, né, a árvore. Uma árvore teve que ser cortada, né, porque ele tinha que pegar a árvore e colocar na água. Para isso ele tinha que cortar a árvore, o arbusto, certo? E quando corta, libera a seiva, né? E aquela seiva que foi liberada é que curou a água. Então, gente, é como se fosse ali o sangue da árvore, não é? É mais um sacrifício ali daquela árvore, aquela seiva que saiu, entrou em contato com a água e a água foi curada. E aí eles passaram a poder beber daquela água, né? E quem é, gente, a árvore da vida? Quando a gente vai lá em João, capítulo 15, versículo 1 ao 5, vai estar falando: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha aqui a representação da árvore, gente. Quem é a árvore da vida? É Jesus. Tudo aqui no Velho Testamento, gente, aponta para Jesus, tudo. E aqui, nessa passagem aqui de João, deixa bem claro que se você não permanecer em Jesus, né, você não pode dar fruto por si mesmo. Não tem como. Você entende que você é autossuficiente, que você é bom o suficiente para fazer algo. Você não vai dar fruto por si mesmo. Uma hora isso vai cair por terra. Então a gente tem que permanecer na videira, que é Jesus, para que ele permaneça em nós, para que a gente possa ser templo do Espírito Santo. Capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, versão NVI. Versículo 2. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram os israelitas, né? Então, primeiro foi lá que eles estavam fugindo e os egípcios vieram atrás e eles já entraram em pânico, já começaram a reclamar e murmurar. Aí depois eles estavam com sede, não tinha água e encontraram uma água que era amarga. Murmuraram e Deus deu a solução para Moisés. Ele foi, cortou a árvore, né? E a seiva curou a água e eles puderam beber daquela água. Aí agora, de novo, disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. De novo eles com essa conversa, de novo. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Gente, eles nem comiam carne lá, eles eram escravos. Porque aqui não tá falando que eles comiam carne, tá falando que eles comiam pão. Aqui tá falando assim, ó, eles sentavam ao redor das panelas de carne e ficavam sentindo o cheiro da picanha. Mas eles não comiam a picanha, eles eram escravos.
escravos. Eles estavam com saudade disso, de ficar lá sentindo o cheiro da picanha, porque no deserto não tinha cheiro de picanha para eles poderem sentir, né? Olha só, eles só comiam o pão e já estava começando a reclamar. Não, era melhor a gente ficar lá sentindo o cheiro, porque aqui no deserto não tem nem cheiro para sentir, sabe? Espera, Deus está preparando, na hora certa a bênção vai chegar, né? Vamos parar um pouco de murmurar e confiar e esperar em Deus. Vai chegar, não queira andar para trás, ficar olhando para trás, gente. A mulher de Ló olhou para trás e ela virou o quê? Uma estátua de sal. E por causa da desobediência dela, a família dela foi destruída. Porque por causa da ação dela, da atitude dela de querer olhar para trás e de olhar para trás, as próprias filhas tiveram relação sexual com o pai, com o próprio pai, né? E aí nasceram aquela nação através deles que foram inimigos de Israel. Então, a gente não é para olhar para trás. A gente aprendeu isso lá em Gênesis. É olha para frente. Se você tem certeza que você está sendo guiado por Deus, olha para frente. Mantenha um foco em Cristo. Ele vai prover. Versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha só, Deus vai prover, certo? Mas ele está dando instruções, vai pôr o povo à prova, para ver se o povo obedece ou não obedece, né? Então, Deus ali prova a obediência deles, assim como Deus prova as nossas obediências. Vamos focar, ser obediente, não pode se distrair, vamos ficar atento para não ser reprovado. Aí aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra bem essa parte né, do maná que vem do céu e das codornizes, né, que é tipo uns passarinhos que servia de franguinhos, né, tipo franguinho, sabe, né? Aí eles faziam lá um franguinho ensopado para poder comer. Então aí, lá no Egito eles sentiam o cheiro da carne, mas aqui eles vão comer a carne. Muita carne vai cair do céu. Que tipo de fé é essa que só se tem quando tudo está bem? Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. E a partir daquele dia, eles tiveram carne toda a tarde e pão pelas manhãs, para saberem que eu sou o Senhor. Então, gente, aí mostra bem a parte que Deus proveu a carne. Mostra bem esses capítulos. Deixa eu voltar aqui. Quando eu li codornizes, né, eu fiquei falando, mas o que é codornizes? Aí eu achei esse vídeo que mostrava bem essa palavra. Espera aí que eu... Aí mostra, né, essa parte, né, que são os franguinhos, né, e ali no deserto eles comerão carne, né, e lá no Egito eles só sentiam o cheiro da carne. Aí aquele vídeo mostrou lá, né, as codorninhas, né, os franguinhos que eles tinham carne, e Deus também enviou o maná do céu, né. O maná era tipo aqueles floquinhos, né, branquinhos, que daí eles juntavam e faziam um pão. E quem é o maná? O nosso maná diário, né? Aí lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne e eu darei pela vida do mundo. Então, quem é o nosso maná, gente? É Jesus, o pão que desceu do céu, né? Vocês começam a observar que tudo aqui no Velho Testamento, né, representa e aponta lá para Jesus, que é o nosso pão que desceu do céu. Então, gente, o maná, ele já anunciava que Jesus é a nossa força, né? Porque eles precisavam de energia, eles precisavam comer, né? Então, o maná dava essa energia para eles, né? E a gente precisa o quê? É se alimentar da palavra, porque Jesus é o quê? É o verbo encarnado, é a palavra, é a nossa Bíblia. Então, a gente tem que se alimentar desse maná diariamente, né? Porque daí a gente se alimenta da palavra e todos os dias a gente fica forte para vencer os nossos desertos, né? Lá eles tinham literalmente um deserto para vencer, mas todos aqui têm desertos, né, para vencer. E a gente só consegue vencer o deserto se a gente tiver fortalecido com a palavra de Deus. Fica muito mais suave, né? Não que você não vai passar por dificuldades, porque você vai, mas fica muito mais suave passar ali firmado no nosso maná,
que é a palavra de Deus. Então, depois de um tempo, o povo vai enjoar e vai reclamar do maná, né? E a partir disso, temos que entender que no deserto a gente tem o que a gente precisa e não o que a gente quer. O que eles precisavam ali, gente, era de energia, era de proteína e Deus proveu, né? Só que a gente tem a mania de ficar querendo mais e mais e mais coisas que a gente não precisa. Né? E Deus provê aquilo que a gente precisa naquele exato momento. E por isso que surgem as murmurações, porque o povo, o ser humano, nunca está contente. Ele sempre acha que tem direito e que ele merece mais e mais, sendo que a gente não merece nada, né? A gente só é salvo mesmo pela graça. E se for por merecimento, aqui ninguém entra no céu. É pela graça mesmo. É pelo sacrifício de Jesus. A gente tem que tomar cuidado para não ficar se contaminando com as murmurações, né? É claro, gente, que uma hora ou outra a gente vai deslizar, a gente vai murmurar. Mas daí que é importante a gente ter amigos da fé, né? Que estão ali com a gente estudando a Bíblia, que tem fé, porque daí ele vai ali fortalecer a nossa fé, né? Vai ali tentar achar uma solução, né? Fala, não, então eu vou tentar te ajudar, ó, eu vou interceder por você, a gente vai orar juntas e você vai passar por esse deserto, você não vai mais precisar murmurar, é um ali ajudando e levantando o outro, né? E, por exemplo, também no trabalho, né? Porque no trabalho a gente, se você pegar a palavra de Deus e aplicar no seu trabalho, gente, dá certinho ali para você poder se sobressair, né? Então, às vezes tá num trabalho que não é um trabalho muito legal, e aí às vezes de agradecer, só fica murmurando, né? O que a gente tem que fazer? Independente do trabalho que a gente esteja, a gente tem que agradecer e dar o melhor de si. Né? Sempre. Porque se a gente for obediente, fizer o que é certo, a gente vai ser abençoado, né? Deus proverá, haverá promoções, as pessoas irão para outras empresas melhores, mas seja onde você estiver, tem que dar o melhor de si, né? E não ficar murmurando e contaminando ali toda a galera ali que trabalha com você, né? É evidente que isso não é certo, mas mesmo assim a maioria faz isso. Aí no capítulo 16 ainda, versículo 3. No final da tarde, apareceram as codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, né? O orvalho secou e aí virou esses flocos finos, semelhantes a geadas, que ficavam lá na superfície, né? E esses flocos eram o maná. Então eles foram instruídos a colher o necessário para o consumo diário e não guardar para o dia seguinte. Deus falou que ia provar eles, né? Que ia prover, mas que ia dar as instruções e que ia provar eles. Então Deus falou que eles teriam um consumo diário, que não era para guardar para o dia seguinte. Mas alguns foram desobedientes e guardaram. Aqueles que guardavam, o maná criava bicho, cheirava mal e acabava estragando, né? Então caía maná do céu durante os 6 dias da semana e no 7º dia, que era o dia do descanso, né, não caía, mas daí Deus deu a instrução para eles, que no 6º dia era para eles guardar ali o dobro, só no 6º dia, que no 7º dia, né, não teria bicho, estaria ali, eles poderiam comer, né, que estaria propício ali para eles comerem e assim obedecendo, mas aqueles que guardaram nos outros dias, né, com medo de que amanhã Deus não proverá, aquilo foi criado bicho. Então a gente tem que esperar ali mesmo, diariamente, que Deus vai prover o que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer. Versículo 31. O povo de Israel chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então devia ser gostoso, né? Versículo 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos. Até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Eles acamparam em Redefim, mas lá não havia água para beber. E eles foram reclamar para Moisés, né? Moisés foi lá falar com o Senhor, e o Senhor respondeu: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na sua mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Então, aquela mesma vara lá que feriu o Nilo, né? O rio Nilo lá que virou sangue, com essa mesma vara. Versículo 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Porque ele que Deus pediu que ele levasse algumas autoridades, porque eram testemunhas, é para eles testemunharem o que Moisés estava fazendo. Entende? Para depois não falar que foi coisa do homem, não, foi coisa de Deus, era para testemunhar. Então, muitas das vezes, né,
Deus permite que a gente chegue ali no nosso limite, porque realmente eles estavam cansados, não tinha água para beber novamente, né? E aí chegou ali no limite, mas Deus permitiu isso. Porque dessa forma, gente, é que a gente recorre a Deus, né? E aí fica bem claro que a glória é de Deus e não dos homens. Então Deus deixou eles chegarem no limite de novo de sede. E aí pediu que Moisés separassem algumas testemunhas que fossem lá com ele, para essas testemunhas visualizarem ali o milagre de Deus através da vida de Moisés. Né? Então o povo ele ficava frustrado, e aí deixava a rebeldia tomar conta deles, né? E aí eles canalizavam, eles descontavam tudo em Moisés. Era tudo por culpa do Moisés, que foi lá e nos libertou. Tudo ali eles descontavam em Moisés, né? Então, assim, eles não foram obrigados a sair do Egito, né? E sim, eles clamaram por um libertador e Deus enviou Moisés, né? Então, em cada dificuldade que surge, o povo faz questão de querer culpar o Moisés, né? Sendo que a solução está em Deus. Então, em vez deles se prostrarem, levantarem as mãos para o céu e pedir ajuda para Deus, não, eles vão lá murmurar e apontar o dedo para Moisés, porque é tudo culpa sua, Moisés. Quem mandou você libertar a gente do Egito, da escravidão, né? Tudo eles reclamavam com Moisés. Então, gente, a gente tem que entender que a transformação ela é de dentro para fora, né? E que ninguém e nada vai fazer a gente feliz, né? Nada vai preencher o vazio. Não adianta você descontar a sua raiva no seu marido, na sua mulher, nos filhos, na liderança do seu trabalho, não adianta. Isso não vai preencher o seu vazio. A transformação vem de dentro para fora, né? E para isso a gente precisa conhecer a nossa identidade em Cristo e precisa permitir essa transformação de dentro para fora, né? Porque tem que permitir, lembra lá do toque, toque, toque? Jesus bate a porta, ele não invade, você tem que permitir que ele te transforme de dentro para fora, né? Então a gente habita nesse mundo, mas tem que ter consciência que esse mundo não pode habitar em nós, não pode. E a gente tem que permitir que Jesus limpe a gente, que ele purifique, e a gente tem que permitir ser preenchido pelo Espírito Santo, né? Você quer ser morada do Espírito Santo? Tem que permitir, né? E o Espírito, e se a gente for morada do templo do Espírito Santo, a gente tem que ter consciência, então, que o nosso corpo, a gente não pode fazer o que a gente quer. Ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Peraí, você é templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo mora em você? Então você não pode fazer as coisas que desagradam o Espírito Santo, senão ele não aguenta e sai. Entende? Ele vai ver que ele não é bem-vindo, ele vai sair. A gente tem que começar a se policiar, né, em relação a isso. Aí vem versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Então, gente, aqui os israelitas já estavam cansados, né? E eles não tinham mais estrutura física e psicológica para guerrear. Gente, eu não sei se eu terminei e li lá, né? Que daí Moisés foi com a vara, feriu a rocha e da rocha saiu água, né? Por isso que foram as testemunhas para ver que ele seguiu as instruções de Deus e Deus proveu ali a água necessária. Aí depois a gente já vai para o versículo 8, né? Onde ali os amalequitas agora vieram atacar os israelitas. Então lá no começo, quando eles saíram do Egito, Deus livrou eles ali de ver uma guerra, né? Porque eles não estavam preparados, mas agora eles tinham que encarar essa guerra dos amalequitas, né? E ali eles estavam cansados, imagina. Não tinha estrutura física nem psicológica, né? Eles gastavam muita energia também murmurando. Em vez de focar em oração com Deus, eles só murmuravam, e murmurar cansa, gasta bastante energia, né? Aí no versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então Deus aqui instruiu Moisés, e Moisés foi e falou com Josué, né? Josué então foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram no alto da coluna. Então, subiu no alto da coluna o Moisés, o Arão e o Ur. E Josué separou alguns ali para ir lá em frente os amalequitas para poder guerrear com eles. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. E quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Por quê, gente? Ali, os israelitas, eles saíram armados, mas eles não tinham poder bélico suficiente para vencer qualquer guerra, certo? Era só Deus mesmo. Deus tinha que passar na frente para eles poderem vencer as guerras, né? E ali foi as instruções que Deus passou para Moisés para eles poderem vencer os amalequitas, que estavam indo lá guerrear, atacar eles, né? Então falou, Moisés, vai lá para cima, levem o Arão e o Ur, e os dois foram junto com Moisés. Então, quando Moisés levantava as mãos, né,
Josué e todos os israelitas venciam sobre os amalequitas. Quando Moisés abaixava, os amalequitas venciam, né? Ali, estavam em vantagem. Então, o que acontecia? Moisés tinha que ficar com a mão levantada, né? E o que significa ficar com a mão levantada? Moisés estava rendido a Deus, né? Porque quando vem um ladrão te assaltar e você não levanta as mãos, você não se rende ao ladrão. Então, aqui Moisés, ele estava rendido a Deus, rendido. Mas ele não conseguia ficar ali durante horas e horas, ali durante todo aquele processo de guerra com as mãos levantadas sozinhas, né? Então, ele levou 2 companheiros. E quando ele não conseguia, os companheiros começaram a pegar pedras ali para poder apoiar para Moisés conseguir ficar com as mãos levantadas. Aí os 2 ali ajudavam Moisés e seguravam os braços, as mãos de Moisés, não é? Isso que é amigo de fé. Quando você não consegue, você não tem forças, não consegue ficar muito tempo ali rendido com as mãos levantadas, clamando a Deus, os seus amigos de fé estão ali do seu lado, ajudando e segurando as suas mãos, né? É isso que tem que ter amigos. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas amizades, porque nos momentos que você passar por lutas, por guerras, você tem que ter alguém ali que te fortaleça, que segure as suas mãos para você se render a Deus, né? Então, com as mãos levantadas, Moisés se rendeu a Deus, no versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. No versículo 15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Então, a bandeira de Moisés era o Senhor, deixando bem claro: essa é minha bandeira. O nosso Deus é a minha bandeira. E aqui fica uma pergunta pra gente, né? Qual bandeira que você tem levantado? Né? É a bandeira do seu orgulho, é a bandeira do seu achismo? Qual a bandeira? A gente tem que levantar sempre, sempre na frente, gente. A bandeira, ela é um símbolo, né? Aquilo que representa aquela nação. E o que precisa nos representar é Deus. Então, que a gente também tenha essa mesma visão de Moisés, né? E que Deus seja a nossa bandeira. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então aqui, gente, já mostra, né, a primeira guerra que eles enfrentaram, os israelitas lá no deserto, né, que foi contra os amalequitas. Eu acho que eu falei tudo. Tem alguma coisa que alguém quer falar? Quer complementar, que eu esqueci? Tem uma dúvida meio assim, aleatória, sabe? Pode falar, Elô. Por que a bandeira de Israel é uma estrela? É a estrela de Davi, né? É a estrela que representa... Então, Elô, eu já estudei isso, mas eu esqueci. Mas eu acho que é a estrela de Davi, né? Que foi... Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que é a estrela de Davi mesmo, Elô. Porque daí a tribo de Judá representa o leão, né? Que depois eles vão ser chamados de judeus por causa da tribo de Judá. Mas representa Davi. Mas a gente vai chegar nessa parte, a gente vai estudar junto. A gente vai estudar junto, mas eu acho que é isso. Alguém aqui sabe para responder? Que eu me lembrei isso, mas depois eu pesquiso e te falo certinho, eu escrevo lá no grupo. Mas alguém aqui sabe certinho essa resposta da estrela? Que é a bandeira de Israel? Então, Elô, mas depois eu vou pesquisar e eu te falo, mas a gente vai chegar nessa parte aí, eu creio. Nós vamos chegar nessa parte aí. Então. Não vai demorar muito não, porque é no Velho Testamento, mas eu acho que é a estrela de Davi, representando Davi. Né? Porque o Davi, a gente fala quando se refere a Jesus, né, o Messias, que é o filho de Davi, né? Por causa como é que fala? Da genealogia, né? Que Jesus, daí você estuda a genealogia, você vê, né, que Davi faz parte. Mas é isso. Aí depois eu te falo certinho. Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês. Eu vou terminar aqui orando, mas eu acho que vai cair, tá bom? Mas fechem os olhos e orem aí vocês, se cair a ligação. E até a próxima quinta. Aí na próxima quinta eu vou começar às 8h30, tá bom? Porque eu tô meio corrido aqui. Aí 8h30 em ponto eu começo e já lanço os slides, já vai estar tudo preparadinho, eu não vou enrolar. Em nome de Jesus, 8h30 em ponto. A partir da próxima semana passa a ser o horário oficial, tá bom? Deus abençoe, qualquer coisa é só me mandar mensagem. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, papai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essas vidas, papai, que estão aqui, Senhor, junto comigo, aprendendo sobre a sua palavra, Senhor. Tira as escamas, papai, nos traga entendimento, Senhor, nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, papai. Que a gente possa ser luz e sal, Senhor, nesse mundo, papai, para proclamar o seu evangelho, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.